O Internacional se reapresenta após a vitória do Bahia e tem algumas preocupações oriundas do departamento médico, principalmente com o volante chileno Charles Arangues. Fernando faz um trabalho especial, Luca tem um susto e o presidente Alessandro Barcelos fala forte contra a arbitragem e a CBF. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos corredores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e também ativa a notificação, que é sempre importante, porque daí os novos conteúdos daqui do canal estouram no teu celular. O teu like me leva mais longe, então deixa o joinha, que ajuda pra caramba o meu trabalho. E se tu quiseres, compartilha também para o maior número possível de colorados. Esse conteúdo e todos os outros, ele tem apoio da KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Entra lá e dá uma brincada, mas usa o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus do teu primeiro depósito, beleza? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o que aconteceu no CT do Parque Gigante hoje à tarde, né? Porque teve a reapresentação do Inter após a vitória, os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, 2-1 de virada em cima do Bahia no estádio Beira-Rio. O jogo aconteceu no sábado, no domingo foi a folga e hoje, então, 4 da tarde, todo mundo se reapresentou lá na beira do rio. A grande questão está em alguns trabalhos que os titulares estão fazendo, porque agora tem uma carga muito grande de trabalho e principalmente viagens, né? O Inter joga agora muitas partidas fora, inclusive indo ao Equador para jogar contra o Delfim em Manta. E aí, a gente precisa pegar e ter muito foco, mas muito foco na preparação física. Por exemplo, os titulares que jogaram contra o Bahia fizeram apenas um regenerativo, correram ao redor do gramado, fizeram alguns trabalhos mais leves, todos de tênis, inclusive, tá? Enquanto os reservas e quem entrou no decorrer da partida, aí trabalhou pressão em campo reduzido. Isso enquanto os repórteres, melhor dizendo, puderam estar presentes na atividade para observar tudo o que estava acontecendo. Um susto, né? O Alário acabou se chocando com o Luca precisou de um atendimento, bem no momento que os repórteres estavam saindo, né? O Felipe Jobim estava lá pelo Voz do Gigante e também descreveu, né? Depois, olhando meio que pelo buraquinho dos tapumes, deu para perceber que o garoto foi atendido, levantou e nada aconteceu. Mas o volante Fernando, esse aqui, a gente precisa pegar e falar algumas coisas a mais, porque olha só, ele vem da Espanha, né, de uma temporada em que ele atuou no Sevilha, aí ele vai para o Vila Nova, num outro contexto, ele joga pouco pelo Vila Nova, ele inclusive tem vários problemas pessoais lá com a família, vocês sabem tudo isso, e daí ele vem então para Porto Alegre para ser reforço do Internacional. Jogou muito contra o Nova Iguaçu, jogou muito no sábado contra o Bahia, melhor em campo, junto com o Wesley, só que ele precisa de um trabalho de carga, ele precisa de um trabalho de reforço muscular e um trabalho específico para aguentar a sequência que o Inter vai ter. Quer ver? Só para ter uma ideia. Ó, nós vamos a Barueri amanhã para jogar contra o Palmeiras na quarta. Depois tem o sintético do Atlético Paranaense no final de semana. Esse jogo provavelmente vai ter escolha do técnico Kudê. Por exemplo, qual o jogo é mais importante? O da Copa Sul-Americana contra o Delfim lá no Equador ou o jogo no sintético? Tudo também vai passar por amanhã, né? Na verdade, na quarta, né? Eu já tô confundido, já tô querendo que tenha jogo do Inter. Tudo vai passar por quarta-feira entre Inter e Palmeiras. Dependendo do que acontecer, o Internacional pode poupar mais jogadores para o jogo diante do Delfim. Porque daí tem, vamos supor que não der um bom resultado na quarta-feira, tem que ir com tudo no domingo. Tem que ir com tudo no domingo contra o Atlético Paranaense. Dependendo do resultado na quarta-feira, olha, aí
tem que se avaliar o que aconteceu em campo, quem vai estar bem, quem não vai estar, para jogar no domingo e aí encarar essas duas partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da melhor importância possível e da maior importância possível. Lembrando pela parte da manhã, né? Depois tá aqui em cima até, falei com você sobre isso da parte da manhã, né? Ó, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, Delfim em Manta, no Equador. Depois Atlético Goianiense em Porto Alegre, Cruzeiro, Tomaiapo, e aqui deve ter ainda a Copa do Brasil, fora também. Ou seja, a gente joga 3 fora, uma em casa, 3 fora, uma em casa. É tenso, né? Vamos viajar pra caramba entre agora esse finalzinho, essa segunda quinzena de abril e até o início ali, meio de maio. Tá? E ainda tem Ener Valencia e o Alan Patrick no DM. O DM corre contra o tempo para a questão Charles Arangues. Tá? Hoje eu falei pela parte da manhã que ele deve voltar, mas ele está fazendo trabalhos de fisioterapia, trabalhos específicos dentro do departamento de fisiologia, para que então a entorse que tirou ele do campo diante do Bahia no sábado já não seja mais problema para ele estar em campo nessa sequência do Internacional. Se ele não viajar Palmeiras, a expectativa fica se ele volta ou não para o Atlético, ainda mais sendo um campo sintético. Mais um problema para o técnico Eduardo Cudê. Enquanto isso, gente, tem uma questão que eu acho que vale bem a gente destacar e o presidente Alessandro Barcelos acerta. E eu vou dizer por quê. Porque o presidente ele veio a público hoje, pelas suas redes sociais, por meio das suas redes sociais, falar sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Já tinha dito na parte da manhã que o Nelson Pires, né, apareceu na súmula por ter supostamente, né, dito que ele estava fazendo o árbitro da partida, que era o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, que estava comandando a partida contra o Bahia, estava fazendo um trabalho de merda no campo, né? Isso está na súmula, pelo menos, né? Porque o Nelson Pires disse que ele não falou esse tipo de argumento, tá? Mas o presidente Alessandro Barcelos ele foi a campo para falar foi às redes para falar da escala da arbitragem. E tu vê a polêmica que deu, né? Em cima do Flamengo, em cima do Atlético Mineiro, em cima do próprio Grêmio com o Vasco, teve nota de tudo que é clube, tá? Nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E olha o que o presidente Barcelos ele escreve. Depois de uma primeira rodada cheia de polêmicas da arbitragem, para dizer o mínimo, saiu a escala de árbitros para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o VAR, que foi muito criticado e teve decisões bastante questionáveis da primeira rodada, em Atlético Goianiense e Flamengo, ganha de premiação ser o VAR da partida do Inter agora contra o Palmeiras, na quarta-feira na Arena Barueri. 2 times comentados como candidatos ao título, destaca o presidente Alessandro Barcelos. Segundo ponto que ele fala, o árbitro que comandará nosso jogo fará sua estreia em um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Isto é um absurdo. Olha, a lógica seria, isso o presidente falando, que jogos dessa envergadura na segunda rodada tivessem árbitros mais experientes. Sempre estaremos trabalhando para que tenhamos grandes jogos e que a arbitragem não seja o centro negativo das atenções. E nem gostamos de falar disso. Mas o campeonato teve um início conturbado e ganhou relevância na primeira rodada esse assunto, indicando a necessidade de atenção e critérios maiores. Ou seja, na visão do Inter, é que na Série A do Campeonato Brasileiro devemos ter mais excelência e menos experiências. Vamos torcer para que seja isso, para que isso não entre em campo, diz o presidente Alessandro Barcelos. E está certíssimo o presidente de falar agora, quando nós ganhamos o jogo, porque o menino aqui, que eu vou citar o nome de novo, Rodrigo José Pereira de Lima, inverteu faltas, condicionou o jogo em cima de cartões amarelos. Mais uma vez, né, o Fernando tomou um cartão amarelo indo reclamar de uma cotovelada que o Inter tinha recebido. Então está certíssimo o presidente Alessandro Barcelos de fazer esse estardalhaço nas redes no início do campeonato.
Porque a gente sabe que lá em dezembro a coisa pode ficar bem complicada para clubes que talvez, né, muitas vezes não são beneficiados pela arbitragem nacional. Se tu chegou até aqui, eu quero te dar uma dica. Tu curte malhação, vida saudável, tomar daqui a pouco um whey, tomar uma creatina, comprar granola e outros produtos ligados à saúde? Então, ATP Vida Saudável. Essa é a loja que tu tem que comprar. E tem, inclusive, cupom de desconto, tá? Para quem quer ir lá. Tem pré-treino, whey, inclusive, exclusivos que tu só encontra lá. Tá? E é uma barbada de chegar, que é no coração ali da Auxiliadora, muito próximo da Nova York, muito próximo também da Plínio Brasil Milano. Tá? Chega junto, tá? Chega junto, que tu vai adorar a loja. Vai estar aqui na descrição, tá? Endereço e tudo mais da ATP. Fala com o Alexandre, meu xará lá, e manda um abraço para ele. Valeu? Não te esquece, se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. A gente tem muito para falar sempre do nosso Colorado por aqui. Valeu? Tchau!